Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 31 de julho de 2025, é quinta-feira e todas as quintas são dias regidos por Júpiter, que é Zeus, que é o nosso deus dos raios, dos trovões. Ele representa a espiritualidade, estudos, fé, otimismo. No momento atual, no céu de agora, Júpiter está no signo de Câncer, ele fica cerca de um ano em cada um dos signos, então ele tem esse ciclo de 12 anos. Então, sempre que Júpiter retorna, né, sempre que você tem o teu retorno de Júpiter, Júpiter está no signo do seu mapa natal, é um momento de fé, de esperança, de sorte, de bênçãos. A gente também pode sentir os trânsitos de Júpiter mais forte quando ele atravessa as casas angulares do nosso mapa. Então, por exemplo, no céu de agora, quem tem ascendente em Áries, Câncer, Libra e Capricórnio pode sentir com mais intensidade, porque as casas angulares elas trazem mais essa força. É, Às vezes, se você tem planetas, também astros no signo de Câncer, em algum momento Júpiter vai atravessar esses graus, esse signo, então também tende a ser benéfico. E até para quem tem pensando ascendente em Virgem, também é interessante, porque Júpiter atravessa a casa 11, que é a casa que ele se sente mais confortável para essa expressão ali dessas bênçãos. Então, ele é conhecido como grande benéfico, ele tem o júbilo na casa 11. A melhor casa para a gente ter Júpiter é ali na casa 11. Vai falar sobre amigos, é, amizades, né? Então, rede de amigos, rede de contatos ali, networking até, essa questão de amigos, comunidades, grupos, coletivos, projetos, esperanças de vida, é uma casa que também fala sobre salários, padrinhos, antigamente era a casa dos mecenas, então traz assuntos nesse sentido, tá? Então, Júpiter em Câncer, a gente pode pensar muito numa expansão que vem através do cuidado, na nutrição, dos assuntos lunares, tá? Questão da ancestralidade e tudo mais. E hoje, então, meia-noite e 57, a Vênus também ingressou no signo de Câncer. Então, se junta ali com Júpiter, ela sai do signo de Gêmeos, que é onde ela tem mais essa característica mental, já que Gêmeos é um signo de ar mutável, e agora se volta mais para o campo das águas, das emoções. O Câncer é um signo de água cardinal, então representa muito essa criação que vem através das águas, das emoções, da intuição, do passado. Então, as relações tendem a se pautar mais nessa nutrição emocional, no cuidado, na proteção, na segurança, tá? E até pensando, né, que hoje é um dia regido por Júpiter, pode ser interessante ali na primeira hora do dia, que depende para o lugar que você tá, né? Mas normalmente ali próximo das 7 até as 8 horas, a primeira hora do dia, pode ser um bom momento para honrar Júpiter, fazer alguma saudação a Júpiter. Então, na magia astrológica, que é uma vertente de estudo da astrologia, mas nesse sentido de conexão com os deuses, né? De trazer mesmo essa intenção de se conectar com os planetas, com os astros como deuses. É, a gente pode acender uma vela roxa, pedindo essa conexão com Júpiter. Júpiter também está associado a azul, então também pode ser azul royal. Ou às vezes até usar roupas roxas, azuis, pedras também roxas, então está muito relacionado com ametista. É, ler o hino órfico de Júpiter, que mais? Ervas associadas a Júpiter pode ser sálvia, que mais? Pensando que dá para se conectar. Hum, eu acho que é isso. O que mais? Do azeite de oliva também é uma forma, né? Azeitona é uma comida relacionada a Júpiter. Uva, vinho normalmente também é. Noz moscada, que mais? Morangos também muitas vezes são associados. Às vezes também tem uma associação com Vênus, mas também com Júpiter. Acho que é isso. Manjericão também é uma erva que é bem associada com Júpiter. Então a gente pode estabelecer essa conexão com elementos, né, com objetos, com ervas, com cristais que têm essa relação com Júpiter para se aproximar dessas características. Então, fé, otimismo, né, e tudo mais. Bom, deixa eu ver o que mais eu escrevi aqui. Eu escrevi aqui muitas vezes o aspecto negativo desse trânsito. Pode ser que traz esses padrões emocionais que a gente tem guardado, sabe? Então, mágoas,
dores, emoções mal resolvidas, às vezes sensação assim de ter sido traída, de ter sido magoada, de ter sido abandonada, e como isso às vezes se reverbera nos relacionamentos atuais. Então foram mal digeridos. Câncer é um signo que rege o estômago, o ventre, então representa muito essa capacidade de digestão, até pensando no próprio animal, né, no caranguejo, que ele se alimenta muitas vezes de restos, né, de lixo, ele tem essa capacidade muito forte de digestão. Então, pegar esse simbolismo, sabe, de criar algo novo a partir do passado, né, a partir do que já foi. Que mais que eu escrevi aqui? Ah, e amanhã a Vênus, então desde hoje, quando a Vênus já ingressou em Câncer, ela já está aplicando uma quadratura com Saturno, que vai acontecer oficialmente amanhã. Quadratura, esse aspecto ali de desacordo com Saturno em Áries. Saturno em Áries está muito assim nessa busca de autonomia. Eu preciso ser autônomo, eu preciso construir minha autonomia, minha independência, o meu eu. E a Vênus em Câncer ali querendo ser acolhida, nutrida. Então, o que que pode acontecer por conta dessa quadratura? Às vezes é você tendo que dizer não nas relações, né? Então, no sentido, eu preciso me cuidar e não ficar só o tempo inteiro cuidando do outro, sabe? Aquilo de acolher o outro, de perceber que o outro tem trauma, que o outro tem inseguranças, mas você também tem, né? Então, você também precisa cuidar disso. Que mais? Às vezes, percebendo, então, essa limitação do seu tempo, da energia, que são assuntos de Saturno. Às vezes, perceber se você não tem perdido a sua individualidade dentro das relações, porque tem muito essa postura assim de cuidadora, de salvadora. Pode trazer reflexões nesse sentido. Deixa eu ver o que mais que eu escrevi. E às vezes perceber também se esse cuidado ele é genuíno ou não é uma coisa também de querer controlar o outro, sabe? De ter domínio sobre o outro. Às vezes aquela coisa meio de um lado negativo de câncer pode ser essa manipulação emocional. Então é tipo. Sabe aquela, às vezes, frases de mãe, assim, de eu te cuidei, eu te criei, eu te nutri, e depois joga, assim, na sua cara? Então, às vezes, pode acontecer nas relações. Tipo, olha o tanto que eu investi emocionalmente aqui. Podem ver questões nesse sentido. Então, favorece, né? Pensando que Vênus, ela vai falar muito sobre o que a gente valoriza, o que a gente dá valor, os nossos valores. Então, essa questão mesmo da sensação de pertencimento, que é associada ao signo de câncer, intimidade, afeto, essa nutrição, né? Entender muito as suas necessidades de cuidado, né? Os seus limites emocionais também. Que mais? Deixa eu pensar aqui. Que eu escrevi. E por conta, né, já mencionei, dessa quadratura de Saturno, às vezes traz uma certa frieza, Saturno esfria. Então, às vezes, o outro se distancia, o outro se afasta, porque às vezes não tem tempo, às vezes não tem energia, sabe? Não tem, tá cansado, tá esgotado, tá desgastado, né? Então é isso. Então pode trazer essa dinâmica para dentro das relações ou essa quadratura interna mesmo, né? Você perceber que tem uma parte sua que quer ser independente, que quer autonomia, e uma parte sua que quer ser cuidada. Como honrar esses lados, né? Então, a Lua ela segue vazia desde ontem, sem aspectar ninguém. E só 14h25 que ela vai ingressar em Escorpião. Quando ela tá nos últimos 15 graus de Libra e os primeiros 15 graus de Escorpião, a gente fala que ela tá na via combusta. Então, é um momento que às vezes traz um desconforto, algum estresse. Até no livro do Tratado das Esferas, eu acabei de pegar ele, é dito que essa lua em via combusta, ela é vista assim porque é a queda do Sol e a queda da Lua. Então, Libra é a queda do Sol, o Sol em Libra ele fica em queda, e Escorpião é a queda da Lua. Então, a Lua em Escorpião é uma lua em queda. Então, quando a Lua ela tá dentro desses signos, então a queda dos luminares enfraquece, né? Então, essa pode ser uma fundamentação filosófica dessa via combusta, né? Do porquê que às vezes existe esse desconforto, essa instabilidade ali quando tá nesses graus, tá? Então, 14h25 a Lua ingressa em Escorpião, então a Lua representando o nosso corpo, ritmo, humor do dia.
E então a gente tende a trazer essas características escorpianas para o nosso sentir, para o nosso corpo. E como que é o comportamento de escorpião? Ele tem um comportamento defensivo, ele se esconde, se oculta muitas vezes, né, para poder se defender, para poder se sentir protegido. Ele tem um veneno, né, um veneno que às vezes pode intoxicar, mas também auxilia na sua própria digestão, né? Então a gente pode pensar nessa capacidade ali de, às vezes, o nosso próprio veneno, uma gotinha ali do nosso veneno ajuda também a gente a agir, a se motivar, né? Tem sempre esse simbolismo, o signo de escorpião. Pensando nas partes do corpo, ele rege as áreas genitais. Ele está associado na mitologia, está associado a um episódio em que a Ártemis sofre uma tentativa de violência do gigante Órion, e aí a Gaia, a Mãe Terra, forja um escorpião para matar Órion, para vingar a deusa Ártemis, né? Que é essa deusa da vida selvagem, simboliza muito esse feminino selvagem. E, e aí o escorpião é enviado e ele vai lá e mata. Então, traz assim, a gente pode pensar em diversos simbolismos, né? Mas aquilo que a gente cria mesmo para se defender, muitas vezes para matar esse opressor em nós, sabe? Enfim, esse lado masculino invasivo, né? Masculino, às vezes, a gente pode pensar mais nesse lado ativo, né? Porque às vezes a gente pensar nessas questões femininas, masculino é muito discutível, né? Que tem muitas essas questões sociais. Mas é esse lado mais yang, vamos pensar assim, né? Que às vezes nos viola, às vezes a gente mesmo tá se machucando, sabe? A gente tem esse lado opressor contra nós mesmas. Ontem mesmo, acho que eu estava escrevendo no Twitter de tipo, pensando na lua em Libra, né? Libra sendo esse signo da balança, que é muito a nossa juíza interna, que tá o tempo inteiro ali nos julgando. Então, às vezes não tem nada pior do que essa juíza interna, do que essa carrasca interna, né? Nada nos afeta tanto. Então, o escorpião é um signo das águas fixas, então a gente se volta para as nossas emoções, para o nosso sentir. Só que escorpião é aquela água que se aprofunda, que vai até a raiz emocional. Então, vai até as dores, os traumas, às vezes aquilo que ninguém quer falar, aquilo que ninguém quer mexer, nessas questões de tabu. Então, porque ele fica onde a luz não bate. Pensando nesse simbolismo, né? Ele fica entre as frestas, até para se proteger. E ali é o local de poder dele. Então, o escorpião gosta de cutucar essas coisinhas ali, né? Porque é onde ele se sente confortável, seguro, muitas vezes até por já ter experienciado essas questões em vida. Então, eu escrevi aqui: a lua larga essa balança, mergulha nessas profundezas do sentir. E Escorpião é um signo regido por Marte na astrologia tradicional, que é esse deus da guerra, da força, da coragem. Então, a gente precisa de coragem para encarar, então, com honestidade o que a gente está sentindo, sabe? Deixar morrer o que não serve mais. Escorpião também é um signo regido por Plutão na astrologia moderna, então traz essas questões de renascimento também, de transformação, de cura, né? O que precisa ser cortado. Marte também fala sobre corte, e Marte também pode representar tecnologias, então no sentido de forjar algo, né? Então, ainda mais que está no signo de Virgem, então pensar em técnicas, em práticas que te auxiliem, sabe? Às vezes nessa liberação, nesse desapego emocional, né? Que às vezes o escorpião, por ser esse signo fixo, ele tem essa dificuldade também de largar, né? De deixar morrer algum sentimento, alguma obsessão, porque às vezes é isso, às vezes você ter um inimigo ali te fortalece, às vezes você tá numa disputa te fortalece, mas muitas vezes Escorpião é mais uma luta interna, é mais um guerreiro interno, só se às vezes você tem mais planetas de fogo, né, de ar no seu mapa, daí pode ir mais para o mundo externo, mas uma lua em Escorpião regida por um Marte Escorpião sempre depende da casa, né? Mas tende mais a ser essas lutas internas mesmo, né? Você com você mesma, com as suas próprias águas. Escorpião também é um signo de estratégia, então perceber quais são as suas estratégias emocionais. Então, como eu comentei, nessas ferramentas que você tem para lidar com as emoções, que elas podem muito te ser uma energia assim que te move, né? Que te motiva mesmo. Então, acho que é isso da lua escorpião. Deixa eu pensar se tem algo a mais. Ah, e amanhã ela vai ficar crescente, né? Então, a gente está se aproximando já dessa segunda semana ali da lunação leonina, que vai cair, né? O ápice da lunação vai ser a lua cheia em aquário. Então, tende a trazer assuntos para esse nível aquariano.
né? Já olha ali no seu mapa onde você tem o signo de Aquário, que ali vai mexer as coisas, vão mexer as coisas. Bom, 15h52, a Lua em Escorpião vai fazer um trígono com a Vênus que acabou de ingressar em Câncer. Os aspectos Lua e Vênus, ainda mais trígono, principalmente trígono, tendem a ser muito bons, porque a Lua é corpo, Vênus é desejar, sentir, então tem um acordo ali. O corpo encontra os seus valores, encontra essas questões artísticas, criativas, as relações. Trígono tem essa natureza de Júpiter, então tende a expandir através das águas, através das emoções, do sentir. O escorpião se aprofundando no que sente, muitas vezes precisando se entregar para o que sente, deixar morrer. E a Vênus em Câncer criando muito a partir do que sente, fertilizando, cuidando, nutrindo, né? Então, Câncer é regido pela Lua, então tem uma recepção ali, o que quer dizer que, de alguma forma, a Vênus está escutando essas feridas, essas dores, esses traumas. Então, pensando em acontecimentos externos, às vezes você está falando de alguma dor muito profunda com alguém e você se sente acolhida e você se sente nutrida, sabe? Ou às vezes é você buscando essa nutrição mesmo, né? Porque esses aspectos eles podem se dar internamente. Ou às vezes é você acolhendo também, né? Alguém vem, a lua escorpião vem até você em forma de uma pessoa e você oferece essas palavras de acolhimento, de nutrição, de apoio emocional. Então, penso nisso. Ah, e eu acabei de postar no feed uma sequência, né, um carrossel sobre Vênus em Câncer e também um texto sobre Vênus em Câncer. Daqui a pouco eu vou postar também esse trânsito para cada um dos signos ascendentes, que daí vocês olham a casa, né, para saber mais informações. Mas por onde a Vênus anda, então, ela tende a levar essa busca de harmonia, de equilíbrio, de união. É muito esse aspecto de diplomacia mesmo, sabe? Quero unir. E, enfim. E para quem tem a Vênus em Câncer, então, muitas vezes é uma retomada dos seus interesses amorosos, artísticos, de beleza, de estética. Depende, né? A casa que você tem o signo de Câncer, né? Vênus, depende da sua lua, de Júpiter também, porque Júpiter também rege o signo de Câncer por exaltação. Depende dos aspectos que faz, do seu contexto, né? Então, assim, para a gente se aprofundar mesmo, é sempre interessante ver o mapa inteiro, mas olhando para casa a gente já consegue trazer mais informações, tá? O que mais que eu ia falar da Vênus? Deixa eu pensar. Acho que é isso. É isto. E aí, 19h20, a Lua em Escorpião, ela vai fazer uma quadratura com Plutão em Aquário. Então, ali mais um desconfortozinho, tá sendo enquadrada por Plutão. Por Hades, que tem essa regência de escorpião na astrologia moderna, né? Então, a lua em escorpião ali, ela pode estar revivendo muitas questões emocionais densas, profundas, tentando retomar esse poder emocional. E aí é enquadrada por esse Plutão em Aquário, que às vezes pode trazer à tona essas relações assim de poder, de delegar o seu poder que você está envolvida, sabe? Então, relações de dependência, de obsessão, de compulsão, principalmente dos assuntos aquarianos. Então, que envolve pensamentos fixos, padrões mentais, contato com redes sociais, com tecnologias, com comunidades, grupos também, que às vezes aquele medo de cancelamento, medo de ser julgada, às vezes vem isso. Eu escrevi, né? Então, a gente pode perceber essa vontade de entrega emocional e os bloqueios, então, que podem vir através desses pensamentos fixos, né? Ideias fixas. Então, às vezes você quer se entregar, mas às vezes você tem uma noção muito rígida de liberdade, de autonomia. Ou às vezes você tem é, medo por conta de pensamentos que envolvem relações do passado, né? Então, às vezes pode ser um bom momento ali para fazer algum detox emocional, detox digital. Às vezes, práticas de respiração ajudam, né? Práticas de. Ai, como que fala? De regulação emocional também. E perceber, às vezes, se você não está usando essas ferramentas aquarianas para controlar, né? Então, frieza, distanciamento emocional, sabe? Silenciamento, até ghosting, assim, sabe? A indiferença, ela pode ser uma forma de controle também.
Então, é observar isso, né? Se você, ou se você tá tentando fugir de si mesmo a partir dessas práticas, sabe? Fugir das suas emoções. Acho que nesse sentido pode trazer questões. E isso pode vir, às vezes, dentro das relações, né? Já que a lua em escorpião está regendo a Vênus. Então, é isso. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar sobre esse trânsito. Mas eu acho que é perceber mesmo esses vínculos desgastantes, tóxicos, que às vezes é a gente com a gente mesma, né? A lua representa o nosso corpo, hábitos, comportamentos. Então, às vezes eu sei que ficar rolando ali no Instagram me deixa sem energia emocional, mental, e eu continuo fazendo isso, né? Então, às vezes, esse momento ali da quadratura é um momento que pede por uma ruptura, uma quebra de padrão, agir diferente, sabe? Então, será que tem outra forma de eu lidar com essa energia? Acho que até ontem eu estava fazendo uma leitura nesse sentido, que é como que a gente pode usar essa energia disponível, essa energia emocional, essa energia de cura, de renascimento, de transformação intensa, de expurgo até ao nosso favor. Então, o escorpião, Plutão, ele tem muito isso de investigação, de ir até a raiz. E às vezes a gente utiliza isso da pior forma, né? Ficando hipervigilante, achando que todo mundo está contra nós, quer nos atacar, né? Pensando em coisas negativas. Mas como que a gente pode utilizar isso de uma forma que seja benéfica, canalizar isso de uma forma benéfica para a gente? Então, muitas vezes, pessoas que têm escorpião, Plutão forte no mapa, por exemplo, auxiliam outras pessoas nesse processo de aprofundamento emocional, de investigar as raízes emocionais, de curar. É uma forma, né? Ou às vezes tem uma paixão muito grande por algo, que também é uma forma de canalizar essa energia escorpiana. Enfim. E o último aspecto do dia, então, 20 e 41. O Sol vai fazer conjunção com Mercúrio, que está retrógrado em Leão. Sol em Leão, Mercúrio retrógrado em Leão. Então, ontem eu já comentei isso, né? Que Mercúrio está em combustão, ele está sendo oculto pelo Sol. Então, às vezes, essa ocultação representa a gente não estar enxergando algo. Então, é aquele momento que a gente pode. Sabe quando você está no carro, né? Você está pegando. Você tá andando aí, tá no trânsito. Aí você vê aquele sol bem na sua cara e daí você não consegue enxergar. É mais ou menos isso, pensando, né, para visualizar. Esse Mercúrio conjunto ao Sol, o Sol conjunto a Mercúrio. Então, às vezes, dificulta a visibilidade. Então, ontem eu já comentei isso, que às vezes oculta algumas questões mercuriais. Então, faltou alguma compreensão, faltou uma palavra, sabe? Às vezes queima mesmo a mente, né? Então, essa combustão pensando em irritação, estresse, questões nesse sentido. E eu acho que é isso. Então, ter esse cuidado, que às vezes a gente não tá tendo discernimento, não tá tendo a clareza necessária, sabe? Tem um momento ali que o Mercúrio ele fica exatamente no grau do Sol ali, que tem esse momento Casime, mas é assim, são segundos, minutos. Depois a nossa mente ela já tá queimada, já tá ofuscada, já tem essa falta de visibilidade, sabe? Então, antes e depois que já vai se afastando, já tende a diminuir, né? Mas mesmo assim. Então, isso. E o próximo aspecto que a Lua vai fazer amanhã vai ser uma quadratura com Mercúrio. Então, mais um problema ali mercurial, sabe? Questões ali, dificuldades. Depois vai ter a quadratura com o Sol, que é o momento de fase crescente. Também tem o trígono da Vênus com Saturno. Perdão, a quadratura de Vênus com Saturno, que eu já mencionei também. Acho que é isso, então, para o céu, para o dia de hoje. Então, depois me acompanhem no Instagram, que eu vou postar mais sobre a Vênus em Câncer para todo signo ascendente. Também vou fazer alguns posts no Twitter sobre, me acompanhem por lá também. E todos os dias, então, eu posto no Spotify, no YouTube, o céu do dia, e no canal de transmissão também do Insta. Então é isso, se vocês quiserem fazer leitura, atendimentos, às vezes leituras de tarô sobre essa questão de relacionamentos, às vezes se você tem o Sol em Leão, fazer a leitura das previsões astrológicas, agora é um bom momento também. Enfim, todas as opções estão ali nos destaques escrito atendimentos do meu Instagram. Então é isso, uma boa quinta para nós e até amanhã.